você tivesse outra chance. Eu lembro um dia que eu era jovem, né, com os amigos. Quando a gente é jovem, tá com os amigos, a gente bebe, parece que tudo é tranquilo, né? Eu que sei, vai dar tudo certo. E numa dessa aí, nós fomos bebendo o dia todo e fui parar na época numa boca de fumo. E um que estava com a gente dizia assim, ó, pode ir lá que eu conheço o dono lá. E é tudo por nossa conta. E eu fui na onda deles, 3 amigos, e chegando aí quando ele começou a chamar o nome daquela pessoa, de repente apareceu 4 homens encapuzados e disse, você está falando besteira, você não conhece, não, eu conheço, não conheço. E aí apareceu o homem e diz, olha, eu não conheço nenhum de vocês. Faz o seguinte, nós vamos matar vocês 4, eu e mais 3. E na hora disse, não, não tem não, ele que falou que conhece, não sei o que, mas eu não conheço. E só esperar escurecer, entra com ele para dentro daquele beco e mata. Só que naquela época já tinha bebido o dia inteiro. E quando a gente está no mundo, a gente fica valente, né? A gente bebe, fuma alguma coisa, cheira alguma coisa, não tem medo de nada. Só que aí, irmãos, de repente, escureceu, era horário de verão, escureceu quase 8 da noite, né? 7h30, quase 8 horas, escureceu. E eu não tinha, diante de Deus, não tinha medo. Mas de repente, quando foi escurecendo, parece que foi batendo um pavor, um medo. E de repente eu lembrei, quando escurecer, mata eles. Eu e mais 3 amigos. Isso eu tinha 23 anos, 22 para 23 anos. E de repente veio 4 caras, tudo de preto, capuzado, com arma na mão, armado. E ele diz, é eles, vamos matar. E um olhou para mim e disse, eu conheço você. Lembra de mim? E tirou o capu. E eu disse, lembra de mim? Lembro sim, mas não lembrava nada. Sendo levado para o abate, o senhor disse que vai te matar. Eu disse, não é ele não, conheço ele. E puxou a arma e disse, aí o cara, não é ele não. Pode soltar que eu conheço ele. Lembra de mim? Eu lembro. Só que naquele dia eu não entendia nada. Porque tem coisa que acontece com a gente, a gente não entende. Lembra de mim? Eu lembro. Mas na verdade não lembrava nada. Eu queria sair daquele medo, da morte. E diz, pode beber tudo que vocês quiserem, porque é por minha conta. Eu saí dali, irmão, fui embora. Não quis saber de mim, não quis saber de mais nada. 1 ano depois, eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, me firmei. E quando eu estava me batizando, e eu lembrei daquela oportunidade que Deus me deu, a chance de não morrer, ou seja, continuar vivo. Só que eu não entendia nada. Só que Deus já tinha plano na minha vida. E aí, quando eu passo por aquele bairro, por aquela rua, hoje mesmo eu passei, e toda vez que eu passo ali, ficou marcado, eu lembro do livramento que eu tive. É uma oportunidade que Deus me dá. Eu moro hoje pertinho, 5, 10 minutos daquela rua que eu passava ali. E quando eu olho lá, já não tem mais aquela favela, aquele monte de barraco, asfaltaram tudo casa novinha, tal, e eu me lembro, foi ali que Deus me deu um livramento. E eu passo, olho para mim, já se passaram 30 anos, isso tudo aconteceu, mas isso é o quê? Uma oportunidade. Porque se naquela época eu tivesse morto, irmão, hoje eu entendo, não estaria aqui hoje testemunhando para vocês. E se vocês estão aqui hoje, é porque Deus também deu oportunidade para vocês. É oportunidade, irmão, que Deus está dando para a gente. Eu separei um texto aqui para a nossa meditação. Livro de Êxodo, capítulo 8. Esse texto aqui é bem grande. A gente vai dividir aí. Êxodo 8. Que fala sobre isso, sobre essas oportunidades que nós temos. E às vezes nós desperdiçamos. Eu poderia sair dali e continuar na bagunça. Né? Tive o livramento. Êxodo 8. Êxodo capítulo 8. Eu poderia sair dali e continuar na bagunça. E dali eu comecei a refletir. Por que não aconteceu?
E o cara disse que me conhecia, eu falei que conhecia, mas não conhecia nada. Alguém chega para te matar e diz, você lembra de mim? Você vai falar, que claro que eu lembro. Eu vou ficar ali? Só que ano depois eu lembrei. Era Deus me dando oportunidade. Não foi ele que me deu oportunidade, não. Foi Deus. Lembra aí, Êxodo, capítulo 8. Queria pedir o Riba lê para mim esse capítulo 8, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, e disse-lhe, assim diz o Senhor, deixa eu ir ao meu povo, para que me sirva. Isso vai indo até o 7. Se recusarem deixá-lo ir, ferirei com rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em abundância, e subirão e virão a tua casa, e o teu quarto, e a tua cama, e as casas dos teus oficiais, sobre todo o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com a vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e fazem subir as rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Também aí. Agora, ouça o verso 8. Faraó chamou a Moisés e Arão e disse, peçam ao Senhor que tire as rãs de mim, do meu povo, então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifício ao Senhor. Moisés disse a Faraó, tenha bondade de mim e diz, quando é que eu devo orar para você, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de vocês e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu, amanhã. Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de vocês, da sua casa, do seu povo, dos seus oficiais, do seu povo, e ficarão somente no rio. Verso 12. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme a palavra combinada com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios, nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões, e a terra cheirou mal. Leiam comigo esse verso 15. Vendo, porém, vamos ler devagar para a gente entender. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Deus queria libertar o povo que estava cativo. Faraó estava escravizando. O que é escravizar, irmãos? É você não querer fazer algo e eu te obrigar a fazer. E você não ganha nada por isso. Eu estou te escravizando. A partir de agora tu é meu, você vai fazer o que eu quero. Você vai ter que beber, você vai ter que fumar, você vai ter que usar drogas, você vai ter que matar, você vai ter que traficar. Eu vou mandar você fazer tudo isso. Mas você mesmo não quer. Mas você é um escravo, eu vou obrigar você a fazer isso. Então Faraó escravizou todo aquele povo. E Deus queria libertar eles. Não, você não vai traficar, você não vai beber, você não vai usar drogas, você não vai matar ninguém, você não vai fazer isso. É Deus querendo te libertar e Faraó querendo te oprimir. Aí Deus falou assim, Moisés, você vai lá no Egito, meu povo está lá. Você vai dizer para Faraó assim, ou ele solta o meu povo, ou eu vou enviar praga sobre a vida dele. O palácio dele não vai ter sossego. A casa dele não vai ter sossego. A família dele não vai ter sossego. Diz para ele isso. Se ele não
eu vou enviar essas pragas sobre a casa, sobre o palácio, sobre a vida dele. A primeira praga, ela está aqui no capítulo 7. É a praga das águas que se torna em sangue. Faraó queria enganar Deus. O que ele fez? Aí quando a água toda virou sangue, ele, meu Deus, Senhor, volta ao normal. Moisés, tira essa praga daqui, deixa as águas voltarem como era antes, que eu vou liberar o povo. Aí o que fez? Moisés foi lá e Arão tocou sobre as águas. Aquela praga do sangue foi embora. A água voltou a ser cristalina como era antes. Aí chega na segunda vez, Deus fala assim, ó, vai lá e diz para ele, se ele não liberar o povo agora, eu vou mandar a praga da rã, que é a segunda praga. Rã hoje pra gente é uma comida de especiaria, comida cara. Só que naquela época era como se fosse uma maldição, eu não comia isso. Era como se fosse uma maldição no Egito. Hoje pra gente aqui é caro, mas naquela época era uma maldição. Então ele diz, ó, se ele não liberar o povo, quando ele acordar, a casa vai estar empesteada. Vai deitar, tem rã na sua cama. Vai abrir a geladeira, tem rã no quarto, na sala, no banheiro, na casa dos oficiais. Ou seja, a praga vai inundar esse local. Aí, o recado foi dado. Eu costumo dizer assim, guerra avisada só perde quem? Quem quer. Deus está avisando que vai ter uma guerra. Aí se você não ouvir, se você perder, é porque você quis, Deus está avisando. Então, Deus fala para Moisés, vai lá e diz para ele, ou ele libera o meu povo, ou vou mandar essa praga sobre a vida deles. Aí, Faraó fez de conta que não estava nem aí. Aí quando a praga chegou, quando ele acordou, já era tarde. Acordou, já tinha praga tomando conta do Egito. Imagina você abriu a geladeira, no fogão, na cama, no escritório, onde ele estava empesteado. Acabou a paz daquele local. Acabou o sossego daquele local. Chegou um tempo que o Faraó falou assim, ó, eu não aguento mais. Lá em casa, na casa do meu filho, na casa dos oficiais, no palácio, aonde eu vou ter uma praga, eu não aguento mais. Moisés, clama o teu Deus, para que acabe com essas pragas. Que acaba com tudo. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você está vivendo dias de lutas, dias que o vício tomou conta, dia que o medo vem, medo de morrer, medo de não conseguir sair do vício, você está preso, você está enfermo, doente. Quando você quer que isso acabe? Qual é a resposta? Agora, não é isso? Quem quer ficar sofrendo? Ninguém quer ficar sofrendo. Essa foi a pergunta que Moisés fez. Faraó, com todo respeito, Senhor, quando é que o Senhor quer que eu comece a orar para Deus libertar o Egito, para Deus libertar, acabar com essa praga? Quando é, Faraó? Com todo respeito, responde para mim. Quando é que o Senhor quer que eu comece a orar para Deus fazer uma limpeza desse local, para Deus trazer paz, para Deus trazer harmonia, para Deus trazer sossego, salvação, libertação? Quando o Senhor quer que eu comece a orar? Sabe o que Faraó respondeu? Verso 10. Lê para mim aí, você que achou. E ele disse, amanhã. Para. E Moisés. Só aí. E ele respondeu? Amanhã. 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 Irmãos, entenda bem esse texto. Se alguém está morrendo de câncer, sofrendo, quando é que você quer a cura? Quer agora ou vai querer daqui a um mês, daqui a 2 meses? É agora. E Moisés perguntou, quando é que você quer que eu comece a orar para Deus fazer um milagre na tua vida? E ele responde, qual dia? Amanhã. Irmãos, o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a quem? A Deus. A Deus. Então, se eu estou sofrendo, meu irmão, o dia da minha libertação é quando? É hoje. É agora. Agora. O dia da minha transformação é quando? Agora. O dia que eu for liberto completamente é quando? Agora. Então o Faraó diz, amanhã. Amanhã você começa a orar por mim.
Amanhã, irmãos. Então a gente vê que parece que ele está acostumado com aquele sofrimento. Você sabia que tem pessoas que acostumou a sofrer? Se você perguntar assim, você quer ser liberto disso aí? Ele diz, não, faz o seguinte, igual o Robertão, não vou levantar a mão não. A impressão é que dá que está gostando daquele sofrimento. A impressão é que se tem que está gostando dessa pressão, desse sufoco, viver oprimido. A impressão é que se tem que está gostando. Porque se eu te pergunto, você quer ser curado quando? Agora! Hoje! Aí Faraó responde, amanhã, Moisés. Amanhã você ora ao teu Deus para que ele tire as pragas da minha vida, da minha família, do meu trabalho, do meu palácio. Amanhã, Moisés, você começa a clamar. Sabe o que Moisés respondeu para ele? Tá bom. Seja conforme a tua palavra, a tua vontade. Ficou mais uma noite no sofrimento. Mais uma noite sofrendo. Mais uma noite sem paz. Mais uma noite sem alegria. Mais uma noite que não consegue dormir. Mais uma noite atormentado. Mais uma noite sem alegria. Mais uma noite onde não pode se aproximar do filho. Onde não pode se aproximar da esposa. Onde não pode estar com os amigos. Mais uma noite sem sossego. Sabe por quê? Ele mesmo quis isso. A palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, ela diz assim, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Ela nunca diz assim, se amanhã você ouvir, ela diz assim, a Bíblia não, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Quando o ladrão da cruz falou para Jesus, lembra-te de mim. Quando estiveram para Jesus, falou para ele que amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Zaqueu, o ladrão que roubava todo mundo. Jesus falou para ele que ia na casa dele quando? Amanhã? Ainda hoje. Hoje estarei na sua casa. É hoje. Então, irmãos, nós temos a oportunidade de hoje, a partir de hoje, ser liberto, ser transformado. Mas, pastor, eu não estou vendo uma igreja, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo orquestra, eu não estou vendo bateria. Irmão, nós só precisamos, sabe de quê? De tomar uma posição. Porque a pergunta foi simples. Quando é que você quer que eu comece a orar pela sua vida? Para que essa praga, para que esse tormento, para que essa inquietação da alma, para que essa falta de perdão saia da tua vida. O faraó podia dizer, Moisés, ora agora que eu não aguento mais. Ora agora, porque tudo que eu fiz de errado parece que está aqui, parece que eu fiz hoje. Eu não consigo dormir, eu deito para dormir, rolo para lá, rolo para cá, os pensamentos começam a brigar, há uma guerra, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. O faraó disse assim, ora para mim agora, que eu não aguento mais. Meus oficiais estão reclamando, meus filhos estão reclamando, a minha esposa está reclamando, está tudo dando errado lá em casa. Quando é que você quer, faraó? E hoje, não é Moisés que está falando contigo. É a própria palavra de Deus que está falando com vocês. Quando é que vocês querem que Deus faça essa obra de libertação na vida de vocês? Quando ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Oh, Senhor. Moisés foi bem enfático naquelas palavras. Ele poderia dizer assim, tá bom, o Senhor que sabe. E ele diz, seja conforme a sua vontade. Ficou mais uma noite no tormento. Mas o final aqui me chama a atenção. Porque no outro dia Moisés estava lá. Foi Moisés, foi Arão. E ele diz, viemos aqui para orar. O Senhor disse que era hoje para a gente orar para o Senhor. Então vou orar conforme o seu pedido. A Bíblia diz que Moisés orou, irmãos. Clamou a Deus. Deus ouviu a oração de Moisés, irmãos. Sabe o que Deus fez? Deus matou aquele
aquelas rãs. Houve morte. A Bíblia diz que a terra cheirou mal, porque a morte ela traz mau cheiro. E aí limparam todo o Egito, acabou a praga, acabou. Irmão, a paz reinou, o sossego reinou. Houve paz, houve tranquilidade. Faraó disse, meu Deus, que coisa boa, que paz, que alegria, que refrigério. E o texto diz assim, lê comigo aí, verso 11? É. Quem lembra? É o 10. Não, o 10 já disse que é amanhã. Vamos pro outro.